Na semana passada, eu comecei um papo sobre limites e frustrações na infância e hoje a gente segue falando sobre isso. No nosso último papo, eu comentei que parece que os adultos passaram a confundir a força de um trauma com o desconforto da contrariedade e passaram a se comportar como se as crianças não pudessem suportar esse desconforto. O que seria uma contrariedade? Seria algo que vai na direção contrária da sua intenção, da sua vontade, do seu plano e que, portanto, gera descontentamento, aborrecimento, dificuldade. É algo que se caracteriza como um obstáculo. Na nossa vida, nós poderíamos escrever uma lista enorme de contrariedades, já que tivemos inúmeras situações que se apresentaram em direção contrária à nossa vontade. Quantas pessoas já não aguardaram ansiosas pelo feriado prolongado para se preparar para uma praia, para tomar sol, ou seja, para descansar e se desligar da rotina e se divertir em um outro lugar, em um outro ambiente. E quando o feriado chega, 4 dias de chuva interminável. A frustração, a contrariedade são enormes. Não será possível pegar a praia, não será possível tomar sol. Porém, ainda será possível descansar, se distrair e se divertir de um outro modo, em um outro ambiente, mas não como se pensou inicialmente. Bem, diante da contrariedade, o que se pode fazer? Quais são as alternativas para 4 dias de chuva na praia? As alternativas podem ser várias, desde passeios não programados, como ir ao Museu do Café, se você estiver em Santos, ou ao Museu do Amanhã, se você estiver no Rio de Janeiro, ou propor jogos em grupo, se for uma turma de amigos, na casa de praia, enfim. Diante da contrariedade, criam-se alternativas e possibilidades. Porque, em geral, diante de um obstáculo, a gente para, se dá conta da existência dele e depois a primeira iniciativa é procurar ultrapassá-lo. E isso a criança faz muito bem. Diante da contrariedade, diante do obstáculo, ela tenta ultrapassá-lo. Ou seja, a criança mostra ao adulto que tem energia e condições de criar alternativas para o que vai na direção contrária da sua intenção. A questão é que, inicialmente, a energia pode ser colocada na insistência de se manter tentando fazer o que se deseja do jeito que deseja e não pode, que é quando a gente se depara com algumas birras homéricas. A criação de alternativas diante da contrariedade vem da compreensão de que aquilo que se intenciona fazer inicialmente não é possível ou não é possível de um determinado jeito, ou seja, é necessário aceitar a limitação, reconhecer a limitação como um fato, para então buscar uma outra possibilidade. E isso acontecerá na nossa vida o tempo todo. Viver nos colocará limites, obstáculos constantemente. Portanto, aprender a encontrar alternativas para aquilo que vai na direção contrária da nossa intenção é uma aprendizagem de base para qualquer ser humano. No início da vida, as crianças dependem mais dos adultos para situações que exigem satisfação de necessidades, que podem ser entendidas como uma contrariedade se pensarmos no desconforto de uma fralda cheia, do vazio do estômago com fome, ou na intenção de pegar um chocalho sem ter ainda a habilidade suficiente para alcançá-lo sozinho. A criança se utiliza de um recurso importante, o choro, para mobilizar o adulto e resolver o problema que ele não consegue resolver sozinho. Na medida em que a criança cresce e se desenvolve, ela começa a criar outros recursos para realizar as suas intenções. Ela começa a se esticar para tentar pegar o chocalho ou outro objeto, ela passa a se arrastar para mudar de posição e para alcançar aquilo que ela tem a necessidade ou intenção, e ao longo do tempo ela vai desenvolvendo habilidades para resolver com mais independência várias questões que se apresentam no dia a dia. Ou seja, é o desconforto, a falta de algo que movimenta o ser humano a construir recursos e habilidades. É o desconforto da fome que me faz inicialmente chorar para pedir que alguém me alimente, depois pedir verbalmente para comer e mais para frente abrir a geladeira para ver o que é que tem para me alimentar.
É não ter o chocalho nas mãos, sabendo que ele existe, que me faz querer alcançá-lo para brincar. Ou seja, limitações cotidianas nos fazem aprender diariamente a criar recursos para viver. Esse é o ciclo da vida, é a força motriz das nossas aprendizagens. E não é diferente para as limitações maiores que a vida nos impõe. Portanto, não poder retirar os sapatos da prateleira na loja e brincar com eles, que foi o exemplo que eu usei no vídeo passado, é uma limitação como tantas outras que a criança pode e deve viver, porque isso a faz entender que algumas coisas não são destinadas a ela, são destinadas aos adultos. Isto se chama limite porque sinaliza uma divisão, uma fronteira, uma linha que separa e mostra claramente quais são as suas possibilidades ou impossibilidades em cada contexto da vida. E isso encaminha, circunscreve a ação da criança. Talvez fosse mais interessante não sair para fazer compras com a criança. Dizer não para as crianças, sinalizar o que elas não podem ou não devem fazer, deixar claro o limite, a fronteira, é fundamental para a vida da criança. É uma missão dos pais para que os filhos sejam capazes de viver no mundo, porque é isso que os ajudará a construir recursos para realizar aquilo que eles intencionam e, obviamente, dentro do rol de valores de vida e de convivência que cada família tem e das regras e leis de nossa cultura. Não pode bater no colega porque ele não quer brincar da mesma coisa ou porque ele pegou o carrinho que você queria. Qual é a alternativa? Como o adulto vai ajudar a criança a criar alternativas para brincar e se divertir, que deve ser a intenção maior? Porque a questão é o carrinho ou é a brincadeira? Onde é que a gente vai ajudar a criança a colocar o foco? Não pode apertar todos os botões do elevador, simplesmente porque a experiência de apertar o botão e saber que o elevador vai se deslocar é interessante, é legal. Paciência, não pode e ponto. Você só pode apertar o botão uma vez para o andar que você deseja ir. Esta é a norma, esta é a regra. Quando a criança é pequena, não adianta explicar muito também, porque as razões são menos tangíveis quando se é muito pequeno. O que vai manter o cumprimento da regra é a firmeza da fala dos pais que sinalizam a seriedade do assunto. O que se pode combinar é que toda vez que a família entrar no elevador, a criança vai poder apertar o botão. E isso vai acontecer muitas vezes enquanto eles morarem num prédio de apartamentos. Não pode brincar no hall de entrada dos apartamentos e espalhar aquele monte de brinquedo ali, porque é um lugar compartilhado com quem mora nos outros apartamentos. É lugar de passagem, não é lugar que pertence a só um, é lugar que pertence a vários. Portanto, não pode haver um uso que seja o privilégio de um só. Colocar limites, estabelecer fronteiras que sinalizam impossibilidades é função dos pais. Não tem relação nenhuma com trauma, com marcas psíquicas dolorosas, difíceis de superar. Pelo contrário, colocar limites torna a criança mais inteligente, mais sabida, mais criativa, porque ela terá que criar alternativas diante das limitações. Ela vai ter que canalizar a energia de maneira mais adequada para as coisas que ela deve, precisa ou deseja fazer. Colocar limites é importante e bom. E é responsabilidade dos adultos, uma responsabilidade que eles não podem negligenciar, não podem deixar de lado, porque a qualidade de vida e das relações que os filhos vão construir depende disso. Fez sentido para você o Papo Aberto de hoje? Se sim, acesse o nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, assim a gente continua lá o nosso papo. Até a semana que vem.